Olá, sou o pastor Fernando Angelim. Hoje nós vamos para a nossa quinta aula do módulo de Introdução à Teologia Bíblica Batista Reformada. Nas últimas aulas começamos a apresentar os três grandes pactos encontrados na Confissão de Fé Batista de Londres de 1689. Falamos a respeito do Pacto de Obras, uma aliança condicional feita por Deus com Adão antes da queda, o Pacto da Graça, que diz respeito à maneira pela qual Deus resgatou o seu povo da caída posteridade de Adão, um pacto prometido no Antigo Testamento e estabelecido no Novo, e também vimos que o Pacto da Graça é a manifestação no tempo e no espaço do plano eterno de redenção, o qual vamos estudar hoje, o Pacto da Redenção. Sobre o Pacto da Redenção, R.C. Sproul observa que o Pacto da Redenção é um corolário da doutrina da Trindade, como o termo Trindade, que a Bíblia não menciona explicitamente. O termo Trindade não aparece na Bíblia, mas o conceito da Trindade é afirmado em toda a Escritura. Da mesma forma, a frase Pacto da Redenção não ocorre explicitamente na Escritura, mas o conceito é anunciado em toda parte. Carl Trueman define o Pacto da Redenção e os papéis de cada membro da deidade nesse pacto da seguinte maneira. Em uma breve definição, a Aliança da Redenção estabelece Cristo como mediador, define a natureza de sua mediação e assinala papéis específicos a cada membro da deidade. O Pai designa o Filho como mediador para os eleitos e põe os termos de sua mediação. O Filho voluntariamente aceita a função de mediador e a execução da tarefa na história. O Espírito concorda em ser o agente da concepção na encarnação e sustentar Cristo na bem-sucedida execução de sua função de mediador. Sendo assim, é sobre esse acordo eterno entre as pessoas da Trindade para a redenção de um povo eleito que trabalharemos hoje, o Pacto da Redenção. Observemos o texto da Confissão de Fé. Esta aliança é revelada no Evangelho. Primeiramente a Adão, na promessa de salvação pela semente da mulher, e depois por etapas sucessivas, até que a sua plena revelação foi completada no Novo Testamento e é fundada naquela transação da eterna aliança que houve entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. E é somente pela graça desta aliança que todos da caída posteridade de Adão, que já foram salvos, obtiveram a vida e a bem-aventurada imortalidade. O homem é agora totalmente incapaz de ser aceito por Deus naqueles termos em que Adão permanecia em seu estado de inocência. A Confissão de Fé apresenta o Pacto da Graça revelado a Adão como uma promessa em Gênesis 3,15 e depois por etapas sucessivas até a sua plena revelação na Nova Aliança. E prossegue afirmando que aquela aliança, o Pacto da Graça, é fundada naquela transação da eterna aliança entre o Pai e o Filho para a redenção dos eleitos. Esse eterno acordo é chamado por muitos teólogos de Pacto da Redenção ou Aliança de Redenção. A confissão afirma que é com base na graça dessa aliança que os pecadores da caída posteridade de Adão podem ser salvos. Portanto, entendemos que o Pacto da Redenção diz respeito ao acordo feito entre as pessoas da Trindade antes da fundação do mundo para a salvação de um povo eleito na história. Sproul salienta a importância deste pacto. Atualmente, ouvimos muito pouco na igreja sobre a aliança de redenção, mas eu a considero um dos aspectos mais importantes da teologia sistemática. Deus não fez uma aliança de redenção com os seres humanos. Em vez disso, ele a fez consigo mesmo. É um acordo pactual que foi feito na eternidade passada entre as três pessoas da divindade. Observemos então algumas características do Pacto da Redenção. Primeiro, o Pacto da Redenção serve de fundamento para o Pacto da Graça. O Pacto da Redenção serviu como base para o Pacto da Graça, uma vez que o Pacto da Graça é a manifestação no tempo e espaço do eterno Pacto da Redenção. Portanto, o Pacto da Redenção vem logicamente antes do Pacto da Graça, pois é o acordo prévio, mas ambos juntos realizam a redenção dos eleitos. Shedd explica que o Pacto da Graça e o Pacto da Redenção são dois modos ou fases de um pacto evangélico da misericórdia. São Aldrin explica que essa aliança entre Deus Pai e Cristo, o Redentor, é totalmente revelada na Nova Aliança. Podemos observar esse ponto em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 9 ao 10, onde o apóstolo Paulo nos fala de uma graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que
que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. William Hendrickson comenta sobre esses versos que a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos significa literalmente antes dos tempos das eras. O tempo como um fluxo de corrente contínua que corre sem interrupção, antes mesmo de começar. Já estávamos incluídos no propósito da graça divina. Herman Bavinck explica que o pacto de graça não foi estabelecido pela primeira vez no tempo. Antes tem o seu fundamento na eternidade. É fundamentado no pacto de salvação. E é, em primeiro lugar, um pacto entre as três pessoas do próprio ser divino. Portanto, o pacto da redenção é a base pela qual o pacto da graça ocorreria na história. Segundo, o pacto da redenção foi feito na eternidade. Sendo assim, notamos que desde a eternidade passada houve um acordo entre as pessoas da Trindade para a realização do pacto da graça que daria salvação e vida eterna para um povo eleito. Logo, esse pacto é revelado nas Escrituras pela doutrina da eleição e pela eterna missão que Cristo recebeu do Pai. Observemos alguns textos bíblicos que abrem uma fresta na eternidade passada e revelam um pouco sobre esse eterno acordo redentor. O texto de Efésios 1, do 3 ao 5, afirma que Deus Pai nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo e nos predestinou para adoção por meio de Jesus, segundo o beneplácito de sua vontade. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Francis Fawkes explica que o termo grego para a palavra predestinados significa literalmente marcados de antemão. É apenas uma outra palavra que expressa o fato de que o plano de Deus para o seu povo vem desde a eternidade. John Dagg fala sobre a eternidade do pacto redentor. Que esse pacto é eterno é algo que se pode sustentar pela eternidade, imutabilidade e onisciência das partes, bem como pelas declarações da Bíblia, que direta ou indiretamente estão relacionadas com ele, pelo sangue da eterna aliança, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Além disso, em 1 Pedro capítulo 1, do 19 ao 20, o apóstolo afirma que não fomos resgatados mediante a coisas corruptíveis, mas pelo sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Acertadamente, Simon Kistemaker comenta sobre esse versículo. Pedro faz referência ao tempo em termos compreensíveis para nós. Escreve: Cristo escolhido antes da criação do mundo. A criação está relacionada ao começo da história, mas Cristo foi escolhido antes desse tempo. Deus não criou o mundo e depois decidiu escolher Cristo para assumir o papel de Redentor. Deus o apontou na eternidade, antes da criação do mundo. Além disso, o texto de Apocalipse 13:8 apresenta o Senhor Jesus Cristo como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E adorá-lo a todos os que habitam na terra, aqueles cujos nomes não foram escritos do livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Concordo com a afirmação de Simon que Deus escolheu Cristo para a tarefa de redimir o seu povo antes que o mundo fosse criado. E essa tarefa implica que ele finalmente seria morto no tempo designado por Deus para ele. Pascal Denot comenta que o apóstolo João nos permite compreender que a redenção dos crentes pela morte de Jesus já era eternamente intencionada por Deus. Sendo assim, entendemos que esse eterno acordo redentor ocorreu na eternidade passada, ou seja, antes da fundação do mundo. Terceiro, o pacto da redenção é um acordo entre as pessoas da Trindade. O terceiro aspecto a tratarmos sobre o pacto da redenção é que ele é feito entre as pessoas da Trindade. O Pai determinou a salvação de um povo eleito em Cristo
antes da fundação do mundo. O Filho executou o plano redentor. O Espírito Santo aplica a salvação no coração daqueles que são salvos. Na mesma linha de raciocínio, John Dagg afirma que as três pessoas da Trindade cooperam na salvação do homem de acordo com uma aliança eterna. A salvação do homem é uma obra em que todas as pessoas divinas participam. É realizada de acordo com um propósito eterno. E nesse propósito, bem como na realização da obra, as pessoas divinas cooperam entre si, sendo essa cooperação a sua eterna aliança. Berkhof define a transação desse pacto como um acordo entre o Pai, dando o Filho como cabeça e redentor dos eleitos, e o Filho voluntariamente tomando o lugar daqueles a quem o Pai lhe tinha dado. Sobre os termos dessa transação, Pascal Denot explica: o Filho deveria tomar uma natureza humana e vir ao mundo como um verdadeiro homem nascido debaixo da lei. Ele deveria levar uma vida sem pecado, observando a vontade de Deus expressa na lei moral e igualmente em tudo mais o que o Pai exigisse dele. Ele deveria se tornar o representante sacrificial de todos os crentes e sofrer a maldição da lei, a morte, no lugar deles, morrendo na cruz. Em troca, o Pai deveria lhe dar a vida, ressuscitando dentre os mortos, elevá-lo à sua destra e submeter a ele todas as coisas, e lhe dar um povo a seu serviço, herdeiro com ele da vida eterna. Esse é o pacto de redenção entre o Pai e o Filho. Portanto, nós temos o seguinte resumo na obra de cada pessoa da Trindade na estrutura do pacto da redenção. Primeiro, da parte do Pai. O Pai planeja e elege. Elaborar o plano de redenção e sua execução. Enviar o Filho como seu representante. Aceitar apenas o Filho como representante de seu povo. Dar ao Filho toda a autoridade, incluindo a autoridade de derramar o seu Espírito com todo o poder para aplicar a redenção ao seu povo. Preparar um corpo para o Filho habitar como homem, dar ao Filho um povo que ele redimiu para ser a sua propriedade, ressuscitar e glorificar o Filho ao cumprir a sua obra. Segundo, da parte do Filho, ele executa e redime. Nesse pacto de redenção incluía um acordo de que o Filho viria ao mundo como homem e viveria como homem sob a lei mosaica, se entregaria até a morte, seria perfeitamente obediente a todos os mandamentos do Pai, obediente até a morte e morte de cruz. Concordaria em reunir um povo para representar e guardar, de modo que nenhum que o Pai lhe deu se perderia. Terceiro, da parte do Espírito Santo, guarda, santifica e aplica. Nesse pacto de redenção, o papel do Espírito Santo, embora muitas vezes subestimado, nesse acordo foi ímpar e essencial. O Espírito Santo concordou e executou a vontade do Pai, em conceder ao Filho, Cristo, a sua plenitude, dando ao Filho poder para executar sua parte do pacto na terra. O Espírito Santo concordou em aplicar os benefícios da obra redentora do Filho em seu povo após ele ir ao céu. R.C. Sproul resume: o Pai iniciou o plano de redenção. Isso significa que o Pai está por trás dos decretos eternos de eleição. Ele enviou o Filho ao mundo para realizar a nossa redenção. O Filho realizou a redenção por nós. Finalmente, a redenção é aplicada à nossa vida pessoal por meio do Espírito Santo. Sendo assim, entendemos que o eterno pacto da redenção diz respeito a um acordo feito entre as pessoas da Trindade, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam em completa concordância quanto à salvação do homem. Quarto, o pacto da redenção foi feito para a salvação dos eleitos. Por fim, este pacto foi feito para a redenção dos eleitos. São Waldron afirma que essa obra de Cristo é a única fonte em todas as épocas da salvação e está enraizada em um relacionamento de aliança entre Cristo e Deus o Pai. Existe uma aliança feita por Deus o Pai com Cristo o Redentor. Deus planejou resgatar um remanescente da humanidade caída e levá-los a um reino e glória. Samuel Henihan explica que ninguém poderia escapar da maldição do pacto de obras a menos que Deus o colocasse em uma nova aliança. E ninguém poderia reivindicar um lugar na obra mediadora de Cristo, exceto aqueles que haviam sido prometidos ao Filho no pacto da redenção e creram na promessa de salvação no pacto da graça. É notável que no Evangelho de João apresenta Jesus Cristo como o Verbo encarnado, o Verbo que estava no princípio com Deus e era Deus, e veio para realizar a missão redentora dada pelo Pai.
Notemos o texto de João 6, do 38 ao 39. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. O reformador João Calvino comenta sobre esse texto que Cristo declara que ele se manifestou ao mundo a fim de poder realmente ratificar o que o Pai decretou concernente à nossa salvação. Além disso, podemos notar esse ponto na oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. O Senhor Jesus Cristo ora ao Pai em favor daqueles pelos quais resgataria com o seu sangue. Ele afirma que consumou a missão que o Pai lhe dera para cumprir, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos aqueles que o Pai lhe deu, e pede para ser glorificado com a glória que tinha antes que houvesse mundo. Calvino resume: portanto, a equivalência de seu pedido consiste em que o Pai o pusesse na posse do reino, já que, havendo completado seu curso, nada mais lhe restava fazer, senão exibir, pelo poder de seu Espírito, o fruto e eficácia de tudo quanto havia feito na terra, em obediência ao mandamento de seu Pai. Segundo a afirmação de Paulo, ele se humilhou e se aniquilou, assumindo a forma de servo. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. O plano eterno de redenção, no qual o Pai decretou, o Filho executou e o Espírito aplica, tem em vista a salvação de seu povo eleito e redimido para a glória de Deus. O Filho executou a obra que o Pai lhe concedera em resgate de muitos. Morreu na cruz do Calvário em lugar de um povo que foi eleito antes da fundação do mundo. Samuel Henihan conclui: onde vemos a realização da redenção dos eleitos na história através da encarnação e morte de Cristo? Na nova aliança, feita no sangue de Cristo. O que Cristo afirma que veio fazer? Ele afirma que veio resgatar aqueles que o Pai lhe deu. Seu propósito é consumar o Pactum Salutis, no tempo e na história. A nova aliança não vai mais longe do que o Pactum Salutis. Não só porque Cristo disse especificamente que sua missão era redimir os eleitos, mas também porque a nova aliança é feita no sangue de Cristo, o sangue da remissão, cujos benefícios salvíficos nunca foram e nunca serão aplicados a qualquer outros, senão somente aos eleitos. Isso significa que os partes da nova aliança não são outros senão Deus e Cristo e os eleitos nele. Por fim, pode surgir uma pergunta: como a obra de Cristo nos torna pessoas redimidas? R.C. Sproul responde: o Espírito nos regenera, ou seja, ele nos vivifica, compartilhando vida espiritual e criando fé em nosso coração. O Espírito também nos santifica e nos glorificará no céu. Esta é a obra de redenção e envolve todos os três membros da Trindade, que agem em concordância. Portanto, o pacto da redenção serviu como base do pacto da graça, foi feito na eternidade passada, em um acordo feito de maneira perfeitamente agradável entre as pessoas da Trindade, em que o Pai elegeu, o Filho executou e o Espírito Santo aplica a salvação aos eleitos.
Vamos agora a um resumo do que já vimos até aqui. Esse gráfico, produzido pelo pastor Elivando Mesquita, resume bem o que já trabalhamos até aqui. Notamos na teologia bíblica batista pactual a existência de 3 grandes pactos. O pacto da redenção, que diz respeito a esse acordo entre as pessoas da Trindade para a salvação de um povo eleito na história. O pacto de obras, a aliança condicional feita com Adão no Éden, na qual, se obedecesse, comeria da árvore da vida e viveria eternamente, e se desobedecesse, morreria com todas as implicações dessa morte. Vimos que Adão e Eva, enganados pela serpente, o diabo, pecaram, e por Adão ser o cabeça federal da humanidade, toda a sua descendência foi afetada por sua queda. Entretanto, o Senhor promete em Gênesis 3,15 que um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. O pacto da graça é então revelado como uma promessa. E essa promessa se desenvolve ao longo de todo o Antigo Testamento através de alianças que Deus fez com Noé, Abraão, Moisés e Davi. E diversos tipos, sinais e sombras que apontavam para Cristo. Essas alianças ainda não eram a consumação do pacto da graça, embora apontassem tipologicamente para esse. O pacto da graça fora consumado somente na nova aliança em Cristo Jesus. Portanto, a nova aliança em Cristo é superior à antiga. Cristo cumpre a missão que lhe fora dada pelo Pai. Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele é o segundo Adão que redime o seu povo, aquele que veio para desfazer as obras do diabo. Como foi nos dias de Noé, será na sua segunda vinda. Ele é o descendente de Abraão, por meio de quem todas as nações da terra serão abençoadas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o profeta maior, superior aos anjos, superior a Moisés, o sumo sacerdote superior da ordem de Melquisedeque, o descendente de Davi que se assentaria no trono para sempre, o mediador da nova aliança, o salvador de todo aquele que nele crê. Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo já reina à destra do Pai, mas ainda não na sua plenitude, que ocorrerá na consumação de todas as coisas. Nesse momento, anunciamos aos rebeldes as boas novas do Salvador. O chamado é feito para renderem-se, enquanto há tempo, ao grande Rei que virá. Você já é um cristão? Renda-se a Cristo. A única maneira de ter paz com Deus, perdão de pecados e salvação é através do sacrifício de Cristo e sua mediação. Suplique ao Senhor por salvação, pois somente Ele tem as palavras de vida eterna. A Escritura afirma que virá o fim quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o principado e poder, porque é necessário que Ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo dos seus pés. Para concluir, vamos destacar alguns pontos importantes. Primeiro, o pacto da redenção serve de fundamento para o pacto da graça. Segundo, o pacto da redenção foi feito na eternidade. Terceiro, o pacto da redenção é um acordo entre as pessoas da Trindade. E quarto, o pacto da redenção foi feito para a salvação dos eleitos. A aula de hoje fica por aqui. Na próxima aula, iremos trabalhar os aspectos de continuidade e descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, sobre a lei de Deus e seus mandamentos na perspectiva batista pactual. Aguardo você lá. Deus abençoe e até a próxima.